Aos poucos, o mercado começa a aquecer e as oportunidades de emprego vão surgindo, apesar da recessão econômica provocada pelo novo coronavírus. Não desistir da procura, entrando no mercado informal ou montando o próprio negócio, foram algumas das alternativas encontradas por quem ficou sem trabalho na pandemia. O primeiro emprego como engenheiro civil devidamente formado, com tudo o que ele tem direito. Um sonho do Felipe e da família dele. Um sonho que eu sempre tive quando eu entrei na faculdade de engenharia civil, né? A gente entra na faculdade querendo sair com um emprego e, infelizmente, a maioria das pessoas que entram na faculdade não conseguem isso no início. Há 2 meses, o jovem de 25 anos faz parte dos números animadores dos setores de emprego e renda. Em julho e agosto, a maioria dos setores econômicos da capital paraense apresentaram crescimento na geração de empregos formais. Os dados foram divulgados na última sexta-feira pela Secretaria Municipal de Economia de Belém e pelo DIEESE. Para o Felipe, o processo de contratação foi rápido. Me ligaram informando que tinha uma vaga para a área que eu almejava. Eu vim, falei com o chefe da empresa, com o dono mesmo. Aí decorreu tudo certo, tudo tranquilo. Dentro de 2 dias eu já comecei a trabalhar mesmo, de fato. A Márcia é especialista em gestão de recursos humanos e tem dicas valiosas para quem está se preparando para aquela entrevista de emprego. Ela precisa preparar o currículo para cada vaga, para cada oportunidade. Então, quanto mais objetivo o seu currículo for, melhor. No cenário de recessão criado ainda durante as primeiras semanas da pandemia, o desemprego atingiu muita gente. E com a grande procura por uma vaga hoje, não adianta se candidatar a qualquer emprego, viu? É importante que exista uma situação de lealdade, né? Você fale a verdade e a empresa saiba quais são as suas limitações para essa vaga. Márcia garante que o momento é animador. As vagas estão surgindo e em diversos setores. O Felipe acredita que a construção civil pode ser fundamental nessa retomada. A construção civil é uma área que sempre está se expandindo, né? A economia brasileira, né, ela também gira em torno da construção civil. Se você for ver as grandes empresas aí, elas sempre estão se modernizando e sempre estão fazendo o nosso PIB girar, né? A informalidade e os pequenos empreendimentos foram as alternativas encontradas por muita gente desde o início da pandemia. Mas a especialista garante que é hora de voltar para o mercado de trabalho, mesmo que seja dividindo suas atenções com esse seu lado empreendedor. É hora de eu me formalizar, né? Eu posso me formalizar através do MEI, que é o microempreendedor individual. Tudo que é formal é melhor, porque ele garante. E vamos conferir agora os destaques do Jornal da Record, que começa daqui a pouquinho. Olá pessoal, está chegando a hora do Jornal da Record. Hoje a gente traz os seguintes destaques para vocês. Definido o valor do auxílio emergencial, que será pago até dezembro. Serão mais 4 parcelas de R$ 300. Mais de 65 milhões de pessoas terão acesso ao benefício. O PIB brasileiro teve queda de 9,7% no segundo trimestre, comparando com os 3 primeiros meses desse ano. De acordo com o IBGE, o país entra novamente em recessão. O ministro Paulo Guedes sustenta que o Brasil já está em recuperação e defende que a melhor maneira de gerar empregos é manter o desconto de impostos na folha de pagamento das empresas. Na segunda reportagem da série especial do Jornal da Record, 2 exemplos emocionantes de brasileiros que escaparam da morte. E o que você faria se desse de cara com uma onça parda no meio da sua cidade? Pois é. Aconteceu hoje em Cerqueira César, no interior de São Paulo. A gente espera às 7:45. Até lá. O tradicional desfile de 7 de setembro, em comemoração à Semana da Pátria, não vai acontecer este ano em Belém devido à pandemia do novo coronavírus. O Ministério da Defesa determinou que as Forças Armadas se abstenham de participar de eventos que provoquem aglomerações. A decisão foi confirmada pelo Comando Militar do Norte.
O governo do estado e a prefeitura de Belém confirmaram que o desfile militar, que acontece todos os anos na Avenida Presidente Vargas, no dia 7 de setembro, está suspenso este ano. A decisão é para evitar a aglomeração de pessoas e a proliferação do novo coronavírus. As Forças Armadas também anunciaram o cancelamento do evento. O Comando Militar do Norte segue diretriz do Ministério da Defesa, que determinou que os comandantes do Exército, Marinha e Força Aérea Brasileira se abstenham de participar de quaisquer eventos alusivos à Semana da Pátria, como desfiles, paradas e demonstrações que possam causar a concentração de pessoas. Ano passado, cerca de 10 mil pessoas acompanharam os desfiles das tropas estaduais, municipais e federais. A ação cívico-militar marca o aniversário da independência do Brasil, que este ano completa 198 anos. Policiais militares e civis cumpriram hoje um mandado de reintegração de posse em uma área comercial em Marituba, na região metropolitana de Belém. Os comerciantes do local se dizem surpreendidos com a decisão judicial. Cerca de 12 pessoas que trabalhavam em um terreno particular em Marituba foram retiradas do local na manhã de hoje. Representantes da Prefeitura de Marituba e um oficial de justiça estavam no local para orientar os ambulantes que possuíam pontos comerciais na área. Apesar de todos estarem legalizados pelo município, estavam trabalhando em área particular. Não pode fazer uma construção na área do passeio público, ou seja, todo logradouro público não pode haver construções conforme preconiza o Código de Obra e o Código de Postura do município. Então, eles estão sendo orientados a fazer um trailer móvel, pela qual é o que é permitido por lei. No terreno, vários pontos comerciais já haviam sido construídos e terão que ser derrubados. Agora, os ambulantes aguardam o remanejamento para um local autorizado pela prefeitura. Do muro para lá, até então eu fiquei sabendo que era propriedade de alguém, mas daqui para cá até então, supostamente, prefeitura. Então, aí eu tentei me adequar aqui, pouco tempo, mas vai ter que fechar, é o jeito. A Defesa Civil Municipal alerta para os riscos de maré alta durante esta semana nos distritos de Mosqueiro, Outeiro e outras ilhas de Belém. O fenômeno pode ocasionar alagamentos. Vamos saber os detalhes ao vivo com a repórter Natália Lago. Natália, boa noite para você. Oi, Adriana, boa noite para você e a todos. Os riscos de maré alta são considerados para índices a partir de 3 metros, quando coincidem com as chuvas fortes, e altíssimos para índices a partir superiores, de 3,5 metros. A Defesa Civil está atuando no monitoramento das marés e também na prevenção de acidentes que são ocasionados por essas enchentes. Vamos ver agora, então, os dias e horários das marés mais altas durante a semana. Vamos lá. No dia 3, alerta de risco alto durante a manhã, por volta das 11h28 e também à noite, às 23h49. No dia seguinte, o alerta de risco alto é durante a manhã, às 11h58. Já no dia 5, alerta de risco alto durante a madrugada, 00h13. E também no início da tarde, 12h28. As informações são da Marinha do Brasil. Adriana, eu volto com você. Obrigada, Natália, pelas informações. E agora vamos saber como fica a previsão do tempo em todo o estado para esta quarta-feira, 2 de setembro. Na região metropolitana de Belém, dia encoberto, com pequena possibilidade de chuva com trovoadas durante a tarde. Na capital, temperatura máxima de 34 graus. No sudoeste do Pará, tempo ensolarado e sem previsão de chuvas. Temperatura mínima de 20 graus e a máxima deve chegar aos 35 em Jacareacanga. No Baixo Amazonas, chuvas fracas, rápidas e isoladas podem ocorrer ao longo do dia. Em Belterra, a temperatura máxima de 33 graus. Já no nordeste do estado, são esperadas chuvas com trovoadas em áreas isoladas pela manhã e tarde. Temperatura mínima de 23 em São Domingos do Capim. E no sudeste paraense, céu claro e sem possibilidade de chuvas. Em Tucuruí, temperatura mínima de 23 graus e a máxima pode chegar aos 34.
Um possível cochilo ao volante causou um acidente entre dois carros na BR-308, próximo ao município de Bragança. 3 pessoas ficaram feridas e um dos veículos pegou fogo minutos depois da batida. Essas imagens mostram o exato momento em que uma das vítimas é retirada das ferragens de um dos veículos envolvidos no acidente. Equipes do Corpo de Bombeiros se desdobravam na ação. Ao redor, várias testemunhas acompanhavam tudo de perto. O acidente envolveu 2 veículos particulares na rodovia BR-308, na altura do município de Bragança, região Nordeste. Segundo testemunhas, o condutor de um dos veículos teria cochilado ao volante, atravessou a pista contrária e acertou o outro carro de passeio. A colisão entre os veículos foi frontal. 3 pessoas ficaram feridas. O perímetro precisou ser interditado. Um dos carros pegou fogo após a colisão e o condutor foi resgatado às pressas. As 3 vítimas foram levadas para um hospital em Bragança, onde receberam atendimento médico. Por maioria de votos, os deputados estaduais reprovaram as contas de Simão Jatene, referentes ao exercício de 2018. A decisão foi criticada pelo ex-governador, já que a contabilidade já tinha sido aprovada pelo Tribunal de Contas do Estado. O TCE já havia julgado e enviou relatório à Alepa com parecer favorável à prestação de contas de Simão Jatene, mas a maioria dos deputados decidiu pela rejeição. A prestação de contas é referente ao exercício de 2018, último ano de administração do ex-governador. Simão Jatene esteve na Alepa e durante 1h30 fez a defesa na tribuna da contabilidade de seu governo. Ele criticou a Comissão de Justiça, que deu parecer contrário à aprovação da prestação de contas já aprovada pelo TCE. Em uma votação tumultuada e secreta, 34 deputados estaduais votaram pela rejeição das contas e apenas 6 pela aprovação. O que nós